O fermento tá potente. Ai, meu Deus, olha o medo de abrir. Tá forte, viu? Também tem 15 dias hoje que eu vou reformar ele. Olha. Olha isso, vou reformar. Fazer o pão, mas só vou fazer pão semana que vem. E é porque tava na geladeira e fermentou desse tanto. O bicho tá forte, né? Ai, meu Deus. Cadê os lá dentro? Olha. Aí aqui eu já coloquei pra reformar. Tô com a garganta ruim, ó. 7 colheres de farinha de trigo sem fermento. 4 de açúcar e 1 de sal. Que é pra colocar... Tirar aquele líquido lá, né? Colocar uma água nova aqui pra fermentar. Aí agora eu trouxe pro lado de fora, que eu fiquei com medo de explodir. O negócio aqui soltou um gás. Tem cheiro, ele tem cheiro de... O cheiro assim, tipo cerveja. Eu acho que são as leveduras, né? Aí tem aquele cheiro forte, assim, que fosse cheiro de cerveja. Mas o pão fica bom demais, que esse fermento fica uma delícia. E o melhor de tudo é que ele não dá azia. Não me dá azia. Se eu comer pão com esse fermento, eu tô evitando pão. Mas eu gosto demais com esse fermento. Se eu comer aí, assim, com esse daqui, eu não sinto queimação, azia. Mas se eu comer o de padaria, eu fico sentindo azia. Então a saída que eu achei foi fazer o pão, né? O fermento natural, para ver se eu faço um pão que seja mais leve, né? Para digestão mais saudável, né? Aí desenvolvi, consegui, porque antes eu não conseguia, agora eu consigo fazer esse fermento aqui. E aí a cada uma semana, 15 dias eu reformo, porque eu não faço pão direto com ele. Gente, aí eu parei o vídeo de fermento para mostrar essas melancias aqui, ó. 8 horas da noite, para o caminhão ali do vizinho para vender melancia. São as melancias doces, essas melancias. Meu marido tava comprando a melancia agora de noite. Olha que beleza. Direto da roça. Aí eu não tenho muito, assim, vasilhame, né, com a jarra. Eu tirei 1 litro, né, do fermento aqui, ó, no meu liquidificador. Olha como tá espumando. Tá cheiroso. Pensa no negócio cheiroso. Tirei 1 litro. Aí essa mesma quantidade eu vou repor aqui na jarra, né, onde eu já coloquei a farinha, o açúcar e o sal, para poder fermentar 12 horas. Vai ficar aqui cobertinho. 12 horas a gente bota aqui quando é de manhã que a gente passa, tá o cheiro de pão cobrindo dentro de casa. O cheiro voando no ar. Esse daqui já era para me fazer um pão com ele, mas eu tô sem farinha de trigo, então infelizmente esse daqui vai ficar perdido, né? Porque tem que alimentar o fermento, então vou refazer agora. E é isso, ó, tô completando aqui 1 litro, né, de água para colocar lá de volta na garrafa, saculejar e colocar aqui onde eu vou fazer a reforma aqui. Pronto, eu coloquei aqui, ó, de volta na garrafa, né? Tava com aquele resto de massinha no fundo, que fica uma massa embaixo. A massa que é a farinha de trigo, o resíduo do que a gente colocou na fermentação anterior, fica aqui no fundo da garrafa. Aí eu coloco aqui e vou, ó lá no fundo, ó, como fica, tá vendo? Dá pra ver? Aí, ó, a garrafa ainda tá até manchadinha. Tá soltando lá, ó. Aí ele vai misturar, né? A gente mistura. Bem misturadinho. E aí coloca aqui, ó, na jarra de novo, para ele se alimentar disso que a gente colocou aqui dentro. E aí vai ficar aqui 12 horas. E amanhã eu coloco de volta na garrafa e põe na geladeira. E aí ele fica lá mais 7 dias, né? Já dá pra ficar até 15 dias, caso não vá fazer o pão, né? Tô com aquele pigarrinho na garganta só. Mas amanhã, com 12 horas de fermentação, já dá para fazer o pão se quiser. Né? Como eu estou sem a farinha de trigo, né? No caso, não vai dar muito certo. Descartei aquele primeiro lá, que não vai dar. Mas amanhã, com 12 horas estiver aqui fermentando, se eu quiser fazer pão, já posso fazer. Aí se eu não fazer o pão, eu ponho na garrafa e deixo na geladeira. Até 7 dias eu faço uma nova reforma. E aí, e assim vai. Uma reforma uma vez na semana, mais tardar 15 dias, né? Mais do que isso não, porque aí os bichinhos morrem tudo e nós ficamos sem fermento e não presta, né? É isso aí. Ó, pronto. Aí agora, ó, eu coloco aqui. Esse é um leitinho, né, gente? Olha que legal. Nossa, é tão gostoso o pão com isso aqui, vocês não tem ideia. Quer dizer, quem já faz sabe que é gostoso, né? Quem não conhece, não sabe. Ó.
Lógico que é um pão que demora mais, tem que ter paciência. Quem vai fazer pão de fermentação natural tem que ter maior paciência, porque demora, viu? Ai, uma meleca, Priscila. Aí, pronto. Vai caber, meu Deus? Já, deixa eu ver. Jesus, ficou pela boca, ó. Ficou quase na boquinha. Aí a gente vai mexer pra desfazer os gruminhos, né? Que ficam umas bolinhas da farinha de trigo. E aí a gente vai desmanchar. E aí não tem segredo, tá bem cheio. O negócio aqui é mexer bem. Vai subindo aquelas bolinhas, né, da massa de trigo. Mas a gente vai, ó, com paciência, vai mexendo, vai amassando. E aqui nós vamos ter novamente mais 1 litro de fermento caseiro, biológico, natural. Fermento natural. Tem gente que faz com batatinha, minha gente. Eu nunca fiz com batatinha, não. Até porque não é sempre que tem uma batatinha aqui em casa, né? Então, o que que nós faz? Nós usamos a farinha de trigo mesmo, aí. Vai amassando, vai amassando. Tem que ter uma paciênciazinha. Mas é assim, ó, o pão você tem que ter mais paciência ainda, porque não é que nem aquele fermento, o biológico seco, né? Aqui você tem que fazer a massinha do pão, espera 12 horas. Aí o bonitinho cresce, fica lindão, o cheiro fica rodando no meio da casa. Mas não é a hora ainda de assar o pão, né? Porque aí vai ficar melhor depois, a gente tem que sovar toda a massa de novo. Quem tiver cilindro, passa no cilindro, porque eu mesmo não tenho paciência para isso. Sova pela segunda vez e deixa mais 12 horas, né? Aí é lógico que é só depois da segunda sova, né, que vai pôr pra assar. E fica menino, o cheiro do pão é espetacular. Meus filhos aqui, quando eu faço, tiro o pão do forno, que você quer comer quentinho. Quando sai, passa um pouquinho de margarina. E é o que eu gosto de fazer pra eles, né? Que pode fazer tanto o doce quanto o salgado. Só que agora eu vou demorar a fazer, né? Quando eu for fazer receita com esse fermento aqui, eu gravo pra vocês como é que eu faço meu pãozinho. Mas por enquanto, olha lá, já desmanchou. É somente mesmo a reforma do fermento que eu tô fazendo. A partir da primeira muda, né, que a gente faz. Nossa, conforme você vai fermentando a primeira, segunda, terceira fermentação, assim, quanto mais tempo você fermenta, mais ele fica potente. Aí deu um gás, não foi que os outros não ficavam assim, não. Vocês viram aí o gás que fica, né? Eu falei, meu Deus, vai explodir, Jesus. Eu morrendo de medo da garrafa explodir. Mas abrindo devagarzinho, deixando descer devagarzinho, né? Dá certo. E aí sai, minha gente, pronto. Eu já compartilhei com vocês, ó, meu fermentozinho natural. Então, os gruminhos bem aqui, ó, tô desmanchando. Tá bom? Nossa, cheiro bom. Ai, que delícia. Quando for de manhã, tá cheirando a casa inteira, cheirando a fermento de pão. Vocês não acreditam como fica. E é um fermento, assim, que é saudável, né? Que os nutricionistas recomendam a gente comer o pão, fermentação natural, né? Que é o que o pessoal chama pão de Cristo. Que era, antigamente só se fazia assim, né? Os pães não tinha esse fermento químico, biológico, né? Agora é pôr na garrafa, pôr na geladeira e esperar quando chegar a farinha de trigo pra eu fazer o pão. Quando eu for fazer, eu gravo pra vocês, tá bom? Um beijo, beijo, fica com Deus. Todos vocês, fica com Deus.